Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema: duas coisas que não pode ter na igreja. E duas coisas que não pode faltar na igreja. Duas coisas que não pode ter na igreja: madre estéril. A igreja tem que gerar, a igreja tem que produzir. E outra coisa que não pode ter na igreja: sepultura. Fala de morte espiritual. A igreja do Velho Testamento, ela estava morta espiritualmente. Ezequiel 37, que era Israel. E a igreja do Novo Testamento, ela estava morta espiritualmente. Nós podemos ver Apocalipse 3, onde fala da igreja em Sardes, que tinha o nome de que vivia, mas estava morta. Também duas coisas que não pode faltar na igreja: o fogo, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. O Pai é fogo, Jesus batiza com fogo, o Espírito Santo manifestou no Pentecoste como línguas repartidas de fogo, a palavra de Deus é fogo, o amor de Deus é fogo, o trono de Deus é fogo, e Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa que não pode faltar na igreja: água. Água. Quando eu falo de água, eu falo da palavra do Senhor, baseada em Amós 8, versículo 11 e 12, aonde o Senhor fala assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então Deus, Ele está falando aqui que vai enviar fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então aqui a palavra de Deus comparada a um pão que nos alimenta, que nos amamenta, que sacia a nossa fome. A palavra de Deus como água que lava, que limpa, que sacia a nossa sede. Então, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, a água, ela não pode faltar na igreja. Algo interessante é que o Pai, Ele é o manancial. Tudo começa nele. Jesus é a fonte. E o Espírito Santo é o rio de águas vivas que cresce no nosso interior. Então Deus sempre usou água. E a palavra de Deus como água, ela lava, ela limpa, ela purifica, ela tira mancha, ela tira nódoa e ela sacia a nossa sede. Algo interessante que Jesus, ele fala assim, no último dia da festa, ele falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meu amado irmão, meu amigo, sempre Deus usou água na Bíblia.
Nós sabemos que Naamã mergulhou 7 vezes no rio Jordão. E na 7ª vez, a sua pele foi purificada, se tornou como a pele de um bebê. O primeiro milagre de Jesus num casamento, e ali aconteceu algo inusitado, porque faltara o vinho. E Jesus, ele fala para o servente: enche as talhas d'água, coloca água nas talhas. Água, meu querido, é a palavra de Deus. E quando colocou água nas talhas, Jesus transformou essa água em vinho. Vinho na Bíblia fala do sangue de Jesus. Vinho na Bíblia fala do Espírito Santo. Vinho na Bíblia fala de tratamento, de cura, de saúde. Vinho na Bíblia fala de bênçãos. Vinho na Bíblia fala de alegria espiritual. E vinho também fala da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido, o Senhor transforma água em vinho. Então, meu querido, quando em João 5 ficava ali uma fila de enfermos, de coxos, aleijados, cegos, mudos, e ficava esperando, porque de ano em ano vinha um anjo da parte do Senhor e movia as águas. E a primeira pessoa que entrasse, ele era curado de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Mas algo interessante, que o Senhor deixa uma festa para ir ali curar um homem que estava na beira daquele poço há 38 anos. Não era 38 meses, não era 38 dias, não era 38 semanas, era 38 anos. E o Senhor Jesus, ele entra ali naquele poço. Engraçado que o anjo vinha de ano em ano e agitava as águas. E o primeiro que entrasse recebia a cura. Agora ali estava o Deus da cura, o Deus da saúde, o Deus da libertação, o Deus da transformação. E ninguém sabia quem era Jesus. Meu amado, eu sei que anjos de Deus traz resposta, traz bênção para o servo de Deus. Isso é de vez em quando. É de ano em ano, é de vez em quando. Agora Deus não. O Deus que abençoa, o Deus que cura a sua vida, ele está presente toda hora, todo minuto, todo segundo. E esse Deus quer te abençoar. Meu querido, você não está só. Jesus está com você. Ele falou que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Então, se tem água na igreja, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter maravilhas, vai ter milagres. Porque a água tipifica a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é poderosa para trazer à existência aquilo que não existe, para chamar para ser aquilo que não é, para chamar para ter aquilo que não tem. Jesus expulsou Satanás usando a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Então, 3 poderes que regem a igreja: o Espírito Santo, a palavra e as nossas orações. O Espírito Santo, a palavra e as nossas orações, meu querido. Você precisa ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra, cumprir a palavra.
E essa obediência vai trazer bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. João 9 tinha um cego de nascença e o Senhor, ele coloca lodo nos olhos daquele homem e ele manda aquele homem ir no poço de Siloé, que significa enviado. E quando ele lavou naquele poço, ele voltou vendo e enxergando para a glória do Senhor. Então, meu querido, na igreja não pode faltar a água, não pode faltar a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, eu vou para uma igreja perto da minha casa. Não, você tem que ir para uma igreja que tem compromisso com a palavra, que prega a palavra, que ensina a palavra, que ministra a palavra de Deus. Então não pode faltar água, não pode faltar a palavra de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Então, duas coisas que não pode ter na igreja: madre estéril, sepultura, e duas coisas que não pode faltar: o fogo, a presença de Deus, e a palavra de Deus, que vai limpar, que vai lavar, que vai santificar, que vai purificar e vai saciar a nossa vida. Amém? Saciar a nossa sede. Então, o Pai é o manancial, Jesus é a fonte, o Espírito Santo é os rios de água vivas, e a palavra de Deus é a palavra que tira mancha, nódoa, é a palavra que lava, limpa a vida de cada um. Amém? Que Deus venha abençoar essa palavra em nossos corações. Fica com Deus.